Olá, boa noite Glaucio, boa noite Luiz Antônio, boa tarde, boa noite Elisete, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu só estou aguardando, boa noite Lucila, boa noite Tereza, só estou aguardando porque boa noite, só estou aguardando mais um pouco para que o Instagram termine de avisar as pessoas que nós estamos online e aí nós começamos a live de hoje. Bem, mais 1 ou 2 minutos e a gente começa, porque às vezes quando as pessoas entram um pouco atrasadas, elas se perdem um pouco no assunto e eu acho importante que elas saibam, né, do que se trata. Então, mais 1 minuto, também não dá pra gente... Boa noite, Fidelino, tudo bem com você? Bem, eu vou começar. A nossa live de hoje, o título é: Oi, Hermínia, boa noite, tudo bem com você? A nossa live de hoje tem como título 2020, janeiro, fevereiro e pandemia. O que ganhamos e o que perdemos. Entretanto, a nossa live não seria sobre isso, né? Até porque eu gostaria de, em primeiro lugar, deixar registrado o quanto eu lamento a professora Regina Schopp, que é filósofa e medievalista, não poder participar. Ela teve um desconforto de saúde física, como, né, todos nós podemos ter, e porque a nossa live era uma super live que nós faríamos hoje, A Ética da Alegria e o Fim da Tirania, que inclusive é o título de uma matéria que ela publicou no jornal O Globo, e a segunda parte seria Quando a adulação não vem dos mais fracos. Certamente nós perdemos, né, com a ausência dela, perdemos em grandiosidade de conhecimento, em capacidade reflexiva, em habilidade para dialogar com perspectivas diferentes, em generosidade, enfim, nós perdemos, né? Mas, quem sabe, em 2021 nós vamos conseguir fazer essa live, né? Aí a gente reagenda, né? E aí a gente faz. Bem, eu gostaria de iniciar a live contando a vocês, né? Hoje eu tomei uma pancada da vida, daquelas pancadas bem dadas. Fazendo uma analogia muito grotesca, a pancada que tomei hoje me lembrou uma cena que eu assisti faz alguns bons anos e nunca mais esqueci. Mike Tyson, todos sabem quem é Mike Tyson, ele entrou no ringue para lutar com um sujeito que havia desafiado ele. E ele não sabia com quem ele lidava. Eu vi, Fidelino, que você está aí. Obrigado por ter vindo. E ele não sabia, né, quem é que tinha desafiado ele. Quando ele viu, ele não quis lutar, o Mike Tyson, né? E o cara pulava na frente dele e o Mike Tyson empurrava e dizia que não ia lutar com ele. Ele tanto insistiu e tanto ficou pulando na frente do Mike Tyson que o Mike Tyson meteu um soco nele, que ele caiu apagado. Foi um soco só. Aí eu me senti assim, né? Exatamente dessa forma. Certamente eu provoquei a situação, se provoquei, mereci, se merecia porque precisava. Tomei uma pancada tão forte que logo achei o meu lugar, eu estava fora do meu lugar. Assim, por mais irônico ou absurdo que possa parecer, eu agradeço a pancada. Não tenho dúvidas de que levarei um tempo para me recuperar, mas vou me recuperar no meu lugar, que eu estava muito fora dele. Acreditem, senhores, a vida não perdoa. A vida bate e bate firme. Você faz tudo como deve ser e no seu lugar. Na primeira derrapada que você dá,
a vida te bate com vontade. Mas é para ser assim mesmo. Esse é o certo. Caso contrário, uma pessoa que nunca matou, quando mata, não seria punida por ser a primeira vez que ela matou? Não. Não é bem assim, né? Então a vida bate. E hoje a pancada que eu tomei foi muito firme, bastante firme, bastante firme. Eu diria que, né, não sei se foi a pancada mais firme que eu já tomei, mas foi uma pancada firme. E eu agradeço a pancada que eu tomei, porque agora eu estou no meu lugar. Exatamente isso, eu estava totalmente fora. Bem, vamos nós então à nossa live, né? 2020, janeiro, fevereiro e pandemia. O que ganhamos e o que perdemos. No sábado, dia 27, recebi de um amigo, né, que mora em São Paulo, chamado Shalom Somoge, por WhatsApp, um pequeno texto atribuído a Isabel Allende, escritora chilena e já considerada norte-americana, porque ela já vive nos Estados Unidos faz mais de 30 anos, né? E hoje ela tem 77 anos de idade. Quem não leu A Casa dos Espíritos, Como Água para Chocolate, Muito Além do Inverno e outros livros dela, outras produções dela, que algumas até viraram filme, né? Como, por exemplo, A Casa dos Espíritos, que esse texto que é atribuído a ela é uma fala dela numa entrevista que ela deu. Eu achei muito pertinente. As duas únicas críticas que faço ao texto são: primeiro, ela não fala da vida animal, apenas da vida humana. Como deixa a vida animal de fora? Como deixa a natureza de fora? Como viveríamos sem rabos abanando dos nossos cachorros, das girafas, de tantos animais? Como viveríamos sem trombas balançando, gatos ronronando, etc.? E ainda, como viveríamos sem os oceanos, sem as árvores, sem a brisa do mar, etc.? Essa é uma crítica. A outra crítica é que eu acho, né, pelo menos nessa entrevista, eu achei a Isabel Allende muito pessimista. Diz ela, aspas, eu percebi em algum momento que você vem ao mundo para ter perdas. Talvez tenhamos que considerar que ela perdeu uma filha, a Paula, faz 27 anos, então na realidade a Isabel tinha 50 e a filha morreu nos braços dela. Então, quando ela diz, né, eu percebi em algum momento que você vem ao mundo para perder tudo, nós não podemos desconsiderar o quanto ela perdeu, né? Perder uma filha não é uma coisa superável. Aliás, tem certas perdas que elas não são superáveis. Bem, mas o que perdemos com a pandemia? Agora é que eu gostaria de entrar mais no campo reflexivo com vocês, né? Talvez tenhamos perdido a crença numa ilusória infinitude. A pandemia mata. A pandemia mata. Mata homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, brancos, negros, pardos, esquerdistas, direitistas, católicos, candomblecistas, budistas, flamenguistas, corintianos, pobres, ricos, enfim, mata. Estamos diante do fato de que somos todos mortais. Digo isso, senhores, por quê? Porque há uma grande diferença entre um saber consciente, né, e um saber emocional. O saber consciente é uma coisa. É o saber, como chamamos na clínica psicanalítica, né, internamente. É uma outra coisa. Então, o saber consciente é uma coisa. O saber internamente é uma outra coisa. Quantas coisas temos consciência, entretanto, não muda nada para nós. Nada. Certa vez, estava participando de uma discussão de caso clínico numa sociedade de psicanálise e a psicanalista que estava relatando o caso disse que sua paciente olhou para ela
e com ar irônico falou, dois pontos, aspas, porque é a fala da paciente, né, dessa psicanalista. Tudo bem, eu tenho raiva da minha mãe, e daí? E daí? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o saber consciente não é que ele não seja importante. Eu não falei isso. Mas que para que haja uma mudança interna nossa, esse saber consciente ele não é suficiente. Não basta tornar o inconsciente consciente. Não é essa a proposta da análise. O objetivo maior da análise. Não é esse. Isso na clínica não é um fenômeno raro. Isso que essa paciente fez, tá? Eu tenho raiva da minha mãe. E daí? E daí? Né? Ela fala como se fosse alguma coisa que ela não sente, ela só pensa, né? No sentido de assim, tá, eu sei que eu tenho raiva da minha mãe, e daí? Sobre a pancada. Vocês são qualquer coisa, só vocês para me alegrarem mesmo, porque hoje eu estou meio caída, eu diria, mas vamos lá. Isso na clínica não é um fenômeno raro, pelo contrário, aparece com muita frequência. O saber que não seja produto de um insight emocional ou afetivo, que seja apenas resultante de um entendimento ou um insight racional, pouco adianta. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Quando eu digo que nós perdemos a crença numa ilusória infinitude, é porque nós temos, sim. Oi, Alice, seja bem-vinda. Nós perdemos essa crença. Nós perdemos. Agora, eu acho que nós todos sabemos que nós somos mortais. Todos nós sabemos. Mas será que nós temos esse entendimento interno, emocional, afetivo? Eu não sei. Talvez tenhamos perdido a crença de que somos seres superiores. Se somos todos mortais, onde estaria a superioridade? Aliás, não entendo porque o homem desenvolveu essa crença e vive agarrado nela. Aí, eu vou chamar Voltaire, que ele tem uma frase que eu acho brilhante, ele diz, é difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram. Ou, como diria Oscar Wilde, os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca. O que eu quero dizer com isso? Né? De uma forma mais objetiva para vocês. Que o que nós perdemos, será que é perda? Será que de fato é perda? Nós perdemos a crença numa ilusória infinitude? Será que isso é perda? Ou será que isso é um ganho? Eu não vejo como perda, eu vejo como ganho. A vida se tornar mais real, oi João, a vida se tornar mais autêntica, eu não sei qual é a palavra, mas eu acho que quando nós perdemos algumas crenças, como por exemplo, nós perdermos a crença um despertar, perdemos a crença nessa ilusória infinitude, faz com que a gente cuide mais da vida, faz com que a gente valorize mais muita coisa. Então eu não sei se é perda. Eu não sei se é perda. Bem, esse sentimento de superioridade que o homem tem é ganho, exatamente, Elisete. Esse sentimento de superioridade que o homem tem sobre outros homens, sobre os animais, sobre a natureza, será que ele ainda não percebeu que ele não é superior? Quando a natureza, Virgínia Ferreira, vou dizer que quando ela responde com tsunamis, furacões, ela responde com uma força, com uma potência. Nós não temos como.
Nós não dominamos a natureza. Ponto. É simples assim. É simples assim. Para quê? Né? Qual é a necessidade que o ser humano tem de se colocar acima de outros seres humanos? O que me faz? Eu já perguntei isso em sala de aula para os meus alunos. Porque eu sou professora universitária, porque eu faço um doutorado, isso faz com que eu me sinta acima do Seu Gil. O Seu Gil é um faxineiro que eu gosto muito lá da faculdade. Gosto muito. Gosto muito dele. E lá na faculdade é interessante porque todo o pessoal de faxina, de tudo isso, né, acha assim, boa noite, Ricardo, acha assim, como é que pode, né, eu falar, conversar com aquelas pessoas? Mas é lógico, é lógico. Por que eu sou melhor do que elas? Por que eu sou superior a elas? Eu não sou superior a ninguém, nem inferior a ninguém. Eu sou tão humana quanto toda e qualquer pessoa. Nós somos diferentes, mas não somos melhores nem piores. Isso nós precisamos deixar bastante claro, né? Exatamente, exatamente. As pessoas brincam com a natureza, se acham superiores, quando ela resolve responder, é uma questão muito difícil. Bem, talvez tenhamos perdido a crença de que somos insubstituíveis e de que somos amados incondicionalmente. Porque muitas vezes nós temos, né, essa crença de que nós somos insubstituíveis e de que o outro ama a gente incondicionalmente. Não somos insubstituíveis, pelo menos por outros humanos. Não somos. Não somos insubstituíveis. Somos substituíveis. Nas relações amorosas, nas relações interpessoais, nas relações profissionais, não digo relação de mãe com filho, não digo, né? Eu digo que o amor incondicional, ele se manifesta na relação com os animais. Não é à toa nem por acaso que os homens hoje, os homens enquanto raça, né, estão se relacionando muito mais com animais do que com outras pessoas, né? Então, se nós somos amados incondicionalmente, é pelos nossos animais. Você chega em casa aborrecida, né, o seu animal, seja um gato, seja um cachorro, seja né, o que for, ele vem te receber bem. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa fazer malabarismos para que ele goste de você, você não precisa dar brinquedo para ele todos os dias, você não precisa, ele gosta de você. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Saber que eu inspiro alguém, muito obrigada, eu fico muito feliz com isso. Então, nós precisamos saber por quê? Porque quando nós perdemos a crença de que nós somos insubstituíveis, nós cuidamos mais das nossas relações. Sejam essas relações profissionais, sejam essas relações de amizade, sejam essas relações amorosas, seja a relação que for. Quando nós temos... Só um minutinho. Não, filha, parou! Ei! Soltando fogos, aí ela fica agitada. Por favor, ei, não. Por favor, ei, para. Então, quando nós perdemos a crença de que nós somos insubstituíveis, nós cuidamos mais. Nós cuidamos mais das nossas relações, da sua relação com o outro, da sua relação com a sua profissão, nós cuidamos mais, né? Então, nós somos amados incondicionalmente, eu diria, pelos nossos animais. Esses, sim, são capazes de tamanha entrega, nobreza e generosidade. Os humanos, não. Uma vez eu li em algum lugar a seguinte frase: os animais vivem menos porque eles já nascem sabendo amar.
o que os humanos levam uma vida inteira para aprender e nem sempre aprendem. Isso não justifica eles viverem menos, obviamente, né? Quando a minha cadela, Salomé Ferreira, morreu, fez 10 anos agora em 7 de julho, eu fui lançada numa profunda tristeza. Fui apresentada a uma dor da qual nunca mais consegui me livrar, se é que tentei me livrar. Aí, existe uma professora lá na faculdade chamada Ana Maria Auler, quem eu gosto muito. Ela se aproximou de mim na sala dos professores, né, e disse para mim: eu sei que quando, né, nossos animais morrem, a nossa dor é imensa. Mas se nós morrêssemos antes, quem cuidaria dele como nós cuidamos? Eu parei para pensar nisso, né? Essa fala da Ana fez com que minha dor tomasse um outro formato, não sei explicar. É como se a dor não se debatesse mais dentro de mim. A dor continuou, como dói até hoje, só que de uma forma, eu diria que mais gentil, né? Talvez isso. É possível que a Ana nem lembre mais desse episódio, mas eu jamais esquecerei e sou muito agradecida a ela por essa delicada e real fala. Então, o que eu quero dizer com isso? É simples, é simples. Eu não sei, eu não saberia dizer se alguém me perguntasse assim: a nossa mãe nos ama incondicionalmente? Eu diria que sim. Eu me arriscaria a dizer que sim. Mas eu não sei se você a contrariasse muito, se o amor continuaria incondicional. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Agora, os animais, sim, vocês veem morador de rua, né? Tá ali, tá ele embaixo da coberta com um cachorro. Se ele recebe uma quentinha, ele divide com o cachorro. Se você está aborrecido, o cachorro está ali com você. Se você está triste, ele está ali com você. Então, na realidade, eu acho essa relação uma relação muito espontânea, muito autêntica. E o que o ser humano perdeu um pouco, eu acho que foi essa autenticidade, essa espontaneidade, pelo menos é o que eu penso, né? Talvez, mas eu gostaria de deixar claro que a gente perder a crença, né, de que somos insubstituíveis, isso não é uma perda, é um ganho. Nós passamos a lidar com as pessoas de forma diferente, com a gente mesmo de forma diferente, com o mundo de forma diferente. Nós precisamos entender, né? Exatamente, o meu amor por ela é incondicional. Sempre foi. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que se eu entendo que eu sou substituível, não que eu vá me tornar aquilo que eu não sou para poder agradar o outro. Não, não é isso. Até porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos fugindo, né, da gente, fugindo da autenticidade, fugindo da espontaneidade. Mas a gente toma cuidado para não magoar, para não ferir, com o que vamos dizer, né? Isso é bastante importante. E no nosso trabalho a mesma coisa. A mesma coisa. Bem, talvez tenhamos perdido a crença de que a vida pode ou deve ser levada, como diriam os meus alunos, né, à moda Bangu. Os meus alunos sempre falam isso e eu acho isso muito interessante, né? Professora, eles fazem a moda Bangu. O que isso quer dizer, a moda Bangu, né? Quer dizer de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Porque, no fim das contas, vai dar tudo no mesmo. É o que eles dizem, essa é a crença que eles têm. Oi, Fátima, tudo bem com você, minha querida? A vida é o maior bem que temos. Se não cuidarmos, perdemos. Mas não perdemos quando morremos. Quando deixamos de viver, quando não valorizamos a vida. Ou seja, quando a gente não valoriza a vida, na realidade, a gente deixa de viver, né? Nós vamos sendo levadas. Aí é uma coisa meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E nós não podemos ter essa crença. Eu acho que a pandemia fazer com que a gente perca a crença, né, de que a vida pode ser levada de qualquer forma, eu não vejo como perda, eu vejo como ganho. Talvez tenhamos perdido a crença
de que o consumo pode nos trazer felicidade. Para que tanto? Diz Isabel Allende nessa entrevista. A pandemia me ensinou a soltar as coisas, a perceber o pouco que eu preciso, a soltar mesmo. Vamos parar, senhores, e pensar por alguns poucos minutos. Quantas calças jeans nós temos dentro do armário? Quantas nós precisamos? Quanta coisa tem dentro da nossa casa que está ali juntando poeira, te dando mais trabalho para você limpar e que poderia ser útil para outras pessoas. Nós achamos que o consumo pode nos trazer felicidade. Essa é a lógica do mercado. O mercado faz isso com a gente, né? O que eu estou dizendo aqui não é para a gente ser minimalista, mas precisamos perceber quanto tempo perdemos produzindo dinheiro para poder consumir o que não precisamos. Entendam. Isso é perder tempo. Isso é perder tempo. Esses dias eu li, vou até postar no Instagram, uma frase que diz o seguinte: não esqueçam que no final desse filme a gente morre. Então, oi Fátima, minutos, tudo bem com você, minha querida? Então, nós perdemos muito tempo trabalhando a mais para poder consumir aquilo que nós não precisamos, mas que o mercado diz que nós precisamos. Ou seja, nós somos dominados, controlados pelo poder da propaganda, pelo poder da mídia, né? E fazemos isso. Enquanto isso, a vida está nos escapando, está fugindo, assim, né? Como a água foge das nossas mãos, que a gente não consegue segurar. Consumimos demais e vivemos de menos. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu penso. Nós consumimos demais e vivemos de menos. Nós temos aparelhos de celular que têm funções que nós nunca usamos e nem sabemos que existe. E mesmo se soubermos, nós vamos continuar não usando. Para que a gente troca o aparelho de celular da gente? Por que a gente troca de carro? Seu carro está bom, está funcionando, está tudo direitinho, você vai e troca. Por que você troca o seu celular? Aí você tem que trabalhar mais para poder custear tudo isso. Porque isso tem um preço, né? E o preço é o tempo de vida que nós deixamos de usar na gente mesmo para usar no consumo. Por que eu não me utilizo desse tempo investindo em mim mesmo? Para saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero. Talvez tenhamos perdido a crença de que todos que estão à volta são verdadeiros amigos. Ter muita gente à volta é uma coisa, ter amigos é outra muito diferente. Então, essa pandemia nos fez ver quem é de fato são nossos amigos, quem são os nossos amigos e quem são as pessoas que estão simplesmente à nossa volta. Isso não é uma perda, é um ganho. Talvez tenhamos perdido a crença de que as relações não precisam ser cuidadas. Ou elas sobrevivem a qualquer intempérie, ou caso contrário, se o outro for embora, não fará a menor falta. Ainda tem legal, Elisete. Ainda tem a questão, né, de que são os ficantes, né? São os ficantes. Então fica, se o outro for embora, foi. O que é isso, né? Talvez tenhamos perdido a crença de que somos autossuficientes e que a minha vida não depende de outras vidas humanas e animais e que as outras vidas humanas e animais não dependem da nossa. É um grande erro, é um grande engano. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso das pessoas. Eu preciso das pessoas direta e indiretamente. Aí voltamos lá, não é? Na questão que não somos insubstituíveis. Se nós não somos insubstituíveis, oi Shalom, seja bem-vindo. Falei de você no início da live. O que nós precisamos entender é que nós somos substituíveis. Se nós somos substituíveis,
nós temos que preservar muito as nossas relações. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos do outro, vamos assumir isso. Direta e indiretamente, nós precisamos do outro. Talvez tenhamos perdido a crença de que só perdemos com a pandemia. É inegável que vidas foram perdidas. Mas quantas são ou estão perdidas achando que estão vivas? Quanta gente está aí, né? Aspas, numa vida errante. O que quer dizer uma vida errante? É não valorizando a vida. Exatamente isso. Vidas foram perdidas com a Covid-19. Morreram, as pessoas morreram. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas quantas pessoas estão aí e são, aspas, umas mortas-vivas, eu assim diria, né? Se eu tenho esse direito, né? Quantas pessoas ficaram desempregadas? Houve perdas com a pandemia, não resta a menor dúvida, mas houve também muitos ganhos. Tudo que eu acabei de dizer não são perdas, foram ganhos. Então, a pandemia ter me roubado ou ter desmanchado algumas das nossas crenças faz com que a gente possa se posicionar no mundo diante de nós mesmos e diante dos outros de uma forma diferente. De uma forma mais tolerante, de uma forma mais fraterna, de uma forma mais solidária. Exatamente isso. Essa pandemia está nos ensinando a estabelecer prioridades, a reorganizar nossa hierarquia de valores, colocando a vida, os direitos da pessoa humana e dos animais acima dos bens utilitários, por exemplo. Então, hoje, eu tenho visto muita gente repensando a sua hierarquia de valores. Essa pandemia está nos ensinando a identificar as pessoas com as quais de fato queremos estar, com as quais não devemos estar, a construir quem somos. Então, essa pandemia, ela nos trouxe perdas, obviamente, com todo o meu respeito, né, a vidas que foram perdidas, pessoas que morreram, pessoas que ficaram desempregadas, todo o meu respeito à dor das pessoas. Mas eu gostaria que nós pudéssemos entender que nós também tivemos ganhos, né? Não estamos sufocados por estarmos com nossa liberdade de ir e vir muito restrita. Estamos sufocados porque não sabemos nos relacionar com a gente mesmo, com o outro, com o tempo, com os nossos sentimentos, com os nossos medos, enfim. Estamos angustiados porque não sabemos quem somos e nem a direção que queremos tomar. E a pandemia, oi Eduardo, seja bem-vindo. E a pandemia está nos confrontando com isso. A pandemia está nos confrontando, né, nós com os nossos fantasmas, nós com aquilo que nós de fato somos. E isso é angustiante? É. Isso de fato é angustiante. Não tenham a menor dúvida. Se antes tínhamos a crença de que qualquer caminho levava a Roma, com a pandemia ficou claro que essa é mais uma crença que se perdeu. Isso não é fato, isso não é verdade. Hoje você tem que saber onde você está, como você está, onde você quer chegar, em quanto tempo, como e com quem. Isso hoje é extremamente importante. Hoje, essa pandemia está nos confrontando, muitas vezes, com a nossa falta de objetivo na vida, com a nossa falta de um projeto de vida. Talvez esteja confrontando com o nosso próprio desconhecimento acerca de nós mesmos. A pandemia tirou as pessoas do piloto automático, com certeza, né? Com certeza.
Então, nós temos que saber onde estamos, como estamos. Onde queremos chegar, em quanto tempo, como e com quem. Você pode também querer chegar sozinha ou sozinho. Essa pandemia está ensinando a quem se dispõe a aprender. Assim como nem todos os humanos aprendem a amar, nem todos irão aprender a valorizar a vida. Que eles não valorizam suas próprias vidas é um direito que assiste a eles. Mas precisam aprender a respeitar vidas alheias. Isso eu penso com toda tranquilidade do mundo. Que a pessoa não se respeite, que ela não se respeite, eu entendo. Eu entendo. Né? Ela tem o direito, ela não tem que fazer aquilo que nós achamos que ela tem que fazer. Mas ela tem que respeitar as outras vidas. Então, quando a gente diz que as pessoas precisam andar de máscara, não é só por respeito a ela, é por respeito aos outros também. Ela tomar todas as medidas sanitárias necessárias, ela está respeitando a ela e ao outro. Então, se ela não é sozinha no mundo, ela precisa entender isso, que ela não tome as medidas cabíveis por ela, mas que ela tome pelo outro. Isso é respeito ao próximo. Bem, e aí eu digo a vocês, segundo o meu entendimento, volto a dizer, com todo o respeito que eu tenho às dores e ao sofrimento daqueles que tiveram parentes, amigos, conhecidos, né, que foram vítimas fatais da Covid-19, com todo respeito àqueles que ficaram desempregados, aqueles que foram à falência, eu digo que nós também tivemos ganhos. Nós também tivemos ganho. Nós temos que tirar, né, lições disso. Nós somos mortais, nós não somos superiores, nós não somos insubstituíveis, nós precisamos cuidar das nossas relações, da gente mesmo, enfim. Enfim. Bem, e aí, já tomando a reta final, né, que 2021 tenhamos muita saúde, paz, paciência e força para enfrentar a pandemia. Vai passar, tudo passa. Tudo passa. E essa pandemia vai passar. E eu diria que se nós colaborarmos, tomando todas as medidas, ela passa mais rápido. Ela passa mais rápido. Nós ficamos como se a vacina fosse a salvação. Não, a vacina não é a salvação. O que é a salvação é a vacina mais as medidas sanitárias. Isso é que é a salvação. E muita alegria para afirmar a vida. Aí são, né? Aí eu já estou chamando para o diálogo a Regina Schopke, no livro Alegria, a Verdadeira Resistência, foi lançado agora, em 2020, pela Confraria do Vento, um livro muito bom que eu sugiro que todos leiam. Alegria, a Verdadeira Resistência. Alegria, diz Schopke, está diretamente relacionado ao entusiasmo, ao prazer de viver. Ela não é, neste caso específico, um estado de alma passageiro, mas sim a própria paixão pela vida. Isso é de uma intensidade muito grande. É a própria paixão pela vida. Tudo que eu estou dizendo aqui é da Regina. A alegria, tal como a entendemos aqui, é algo mais intrínseco ao nosso ser. É no momento em que ela faz uma diferença entre a alegria e a felicidade, que ela diz que a felicidade está mais ligada ao mundo externo, né? O homem alegre é trágico, ou o homem trágico é alegre, porque ele afirma a existência em sua totalidade, no melhor e no pior, na saúde e na doença. Isso eu acho fantástico, fantástico.
A nossa paixão pela vida, essa paixão pela vida, ela precisa estar tanto nos momentos difíceis como nos bons momentos, tanto na doença quanto na saúde. Isso é muito importante. A paixão pela vida é isso. A paixão pela vida não implica só em nós estarmos, né, de um lado bom. Não. O lado favorável, o lado prazeroso, em absoluto. A paixão pela vida é a vida na totalidade. E a totalidade implica em sofrimento, em dor, em prazer, em felicidade. A totalidade da vida implica em nós sabermos lidar com esses contrapontos que nós temos, medo e coragem, alegria e tristeza. Continuando, resumindo, ainda, né, com a Regina, dizer que o homem alegre afirma as suas dores não significa dizer que ele as deseje ou que as julgue boas em si. Ele apenas afirma a vida como um todo, não apenas uma porção dela. Ele diz sim à existência em sua totalidade. Olha que coisa mais linda, né? Bem, o homem alegre, seja em Spinoza ou em Nietzsche, é forte, é afirmativo e é senhor de si. Esse ser senhor de si, nós nos conhecermos, nós entrarmos em contato de fato com a gente, senhores, isso é fundamental. Isso é fundamental. O pior estranho é aquele que nos habita. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos entrar mais em contato com a gente. Exatamente isso. Parece que nós fugimos da gente, né? O tempo inteiro nós fugimos. Nós fugimos. Então, essa pandemia, o que ela está fazendo, essa pandemia? Me perdoem o termo. Está te encurralando. Você não tem para onde correr. Você vai correr para onde? Né? A rua, né? Você ir para a rua, ganhar rua, é um escape maravilhoso, porque aí é um carro que buzina, é um cachorro que late, é alguém que passa, é uma vitrine que você vê, é alguém que te empurra, né? Ah, que bom, Elisete, fico feliz. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos tomar a vida da gente nas mãos. Nós precisamos sair da caverna, como diria Platão, no livro 7 da República. Bem, eu digo, né? As palavras da Regina foram até o homem alegre, seja em Spinoza ou em Nietzsche, é forte, é afirmativo, é senhor de si. Fechem aspas. O texto eu vou deixar no meu blog e aí tem todas as páginas de onde eu tirei essas citações da Regina, né? Do livro da Regina. Eu digo que só depende do nosso querer tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos. Só depende do nosso querer e do quanto de fato queremos. Então, não basta querer. Nós temos que querer e querer muito. Nós temos que querer com determinação. É isso que nós precisamos. Temos que querer um querer equivalente à necessidade do ar que respiramos, do líquido que bebemos, do sol que ilumina nossos dias. Então, nós temos que querer e querer muito. Não é simplesmente querer, é querer muito. E aí, diz a Regina, né? Usando, é o Nietzsche que ela cita. Então, a Regina cita o Nietzsche. Essa frase é do Nietzsche que a gente encontra no livro da Regina. O homem sempre se alegrou pouco demais. É somente este, meus irmãos, o nosso pecado original. Olha que coisa linda, né, do Nietzsche? Que coisa linda. Então, para finalizar, porque daqui a pouco o Instagram me derruba, né? Para finalizar, que 2021,
o nosso pecado original seja outro. Não é o homem se alegrar pouco. Que a gente consiga, com essa determinação, com essa vontade, com esse querer muito, ter um outro pecado, não esse. Afinal, essa é uma das grandes lições que a pandemia está nos ensinando, ou não, né? A paixão pela vida. Queridíssimos, que a alegria seja a luz que ilumina nossos passos em direção à liberdade, em direção a nós mesmos. É isso que eu desejo para todos nós em 2021. Que essa força, né? Esse querer, o que eu quero dizer é que a gente queira de fato sermos donos de nós mesmos. É isso que nós queremos. Né? É isso que nós precisamos querer. Querer com vontade, querer com determinação, querer apesar de uma série de atravessamentos, apesar de uma série de coisas, nós precisamos querer. Ninguém vive sem respirar. Seria bom que nós pensássemos, né, em viver tomando as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. É isso que eu desejo, né? Bem, eu gostaria que vocês não esquecessem que a partir de janeiro, agora, as lives continuarão acontecendo no Instagram, mas elas não ficarão mais, obrigada Elisete, elas não ficarão mais disponíveis no Instagram, elas ficarão disponíveis no YouTube, no meu canal no YouTube. Entretanto, eu gostaria de ressaltar que o meu canal no YouTube, ele é público, ele não é restrito. Então, você não precisa se inscrever no meu canal do YouTube para você assistir às lives. Basta que você entre para poder acessar. Então, as lives continuarão sendo no Instagram e depois eu vou colocá-las no YouTube. A de hoje ainda fica no Instagram. Vai para o YouTube, mas também fica no Instagram. Gostaria de agradecer a vocês pela companhia, pela paciência, pela gentileza, pela delicadeza de estarem sempre juntos comigo, porque o que eu faço só tem sentido pela presença de vocês, senão não teria sentido nenhum. Então, o meu canal no YouTube é Virgínia Ferreira, tudo minúsculo. Tem na bio do Instagram. Então, que a gente possa fazer um 2021 diferente, mais próximos da gente mesmo, mais solidários, mais fraternos, né? Mais autênticos e mais determinados em entrarmos em contato com a gente mesmo. Bem, beijos, uma boa entrada de ano para todos vocês e até dia 4 de janeiro, que estaremos aqui no mesmo horário, fazendo uma outra live. Gente, muitíssimo obrigado. Um beijo grande para vocês. Eu que agradeço a vocês todos e, né, dia 4, Troitino, Hermênia, nos encontraremos aqui dia 4, tá bem, gente? Um beijo, bom final de ano para todos vocês.